Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, tudo certo por aí? Eu espero que sim. Estamos juntos para começar um novo assunto esse chamado de cálculo estequiométrico. E aí eu vou te pedir para se ajeitar aí na cadeira, fazer aquela postura de campeã, de campeão, para que a gente possa juntos vencer esse assunto. Estou muito empolgada, é uma das aulas que eu mais gosto de dar, eu adoro estequiometria. É um assunto importante também, um assunto que frequentemente aparece aí nas provas de vestibular. E bora então começar falando o que é a estequiometria. Então a estequiometria é a junção, gente, de duas palavrinhas que tem origem aí do grego. E aí eu queria o grego aqui para me ajudar a pronunciar, porque simplesmente, gente, eu não sei pronunciar o que tá escrito aqui. Stokerhen, Stokerhon, Stokerhen, Heiei, Rion, não sei. Stokerhen, Metron, Metron, Metro, não sei. Então, assim, Stokerhen significa elemento ou substância. Metron significa ali medida. Então, a estequiometria, né, a junção dessas duas palavras, nada mais é do que medida de uma substância. E a estequiometria, ela realmente é muito importante, porque vocês vão ver que ela nos permite calcular a quantidade de produtos, de novos produtos, né, de novos compostos que foram produzidos. Ela nos permite saber assim, ó, se eu quero produzir tanto desse cara, quanto de reagente que eu vou utilizar? Será que essa quantidade de reagente, quanto que custa financeiramente essa quantidade de reagente? Quanto que eu vou obter de produto? Será que essa reação em que eu vou produzir, né, uma nova substância, ela é uma reação que tem um rendimento bom? Não tem? Com isso, muitas vezes eu consigo saber qual o lucro que eu vou ter, quanto custo. Todas as vezes que a gente tem, né, a fabricação de um novo composto, então você pode pensar, você precisa de uma reação química para produzir uma molécula que é um fármaco, vamos supor. Você faz isso através de uma reação que utiliza um balanceamento, e aí para você mexer com quantidades, isso é estequiometria. Ou até mesmo, vamos pensar assim, nos combustíveis fósseis, né? Então tu pensa lá em, por exemplo, como derivados do petróleo, o diesel, a gasolina, ou até mesmo combustível de barco, de avião. Vamos pensar aqui na gasolina. Então a gente sabe que a queima da gasolina libera CO2, que é um dos principais, né, causadores da intensificação lá do efeito estufa, aquecimento global e tudo mais. Então vamos supor, se eu queimo 50 litros de gasolina e 50 litros de diesel, será que eu libero a mesma quantidade de CO2? Qual deles eu libero mais? Ou eu libero menos? Ou eu libero igual? Qual deles então vai poluir mais? Entende? Então a estequiometria, ela nos permite fazer esse tipo de cálculo. E aí, né, vocês vão até perceber pela infinidade de exercícios que a gente tem, o como realmente a estequiometria, ela é um assunto aí super versátil, tá? E aí eu vou começar aqui, né, pré-requisitos. Então assim, para você chegar em cálculo estequiométrico, tem vários outros assuntos que é legal que você já tenha visto as aulas e que você precisa muitas vezes saber. Porque a estequiometria em si, o cálculozinho da estequiometria, você vai ver que é tranquilo, você não vai ter dificuldade nisso. O problema é o que vem antes do cálculo estequiométrico. Às vezes você erra uma interpretação, às vezes você erra uma equação, às vezes você erra um balanceamento, e aí tu joga tudo pro alto, coloca a culpa na estequiometria e muitas vezes a culpa tá nesses pré-requisitos. Então, assuntos que a gente precisa saber: transformação de unidades, de miligramas para quilo, de litros, mililitros, isso costuma aparecer. A parte de nomenclatura dos compostos. Por quê, Babi? Porque às vezes tem vestibular que ele quer dar uma ferradinha na questão e ele fala assim, ó, ácido clorídrico reagiu com hidróxido de sódio. Quanto de cloreto de sódio eu formei? Se você não sabe quem é o ácido clorídrico, quem é o cloreto de sódio, se você não sabe montar a reação, se você não sabe a proporção do balanceamento entre reagente e produto, você talvez nem consiga resolver a questão, porque você precisa disso. Então, às vezes, né, eles dão um jeito de te cobrar nomenclatura dentro de uma questão de cálculo estequiométrico. E aí tu não sabe montar a reação, consequentemente não vai saber desenvolver nada, né? Então, montar, interpretar reações, tem duas reações que costumam aparecer bastante, que é a reação
reação ácido-base, reação de neutralização, aquela que vocês aprendem lá em funções inorgânicas, ácido mais base, sal mais água. E a reação de combustão também é essencial, reação de combustão, tipo, não dá para ir para um vestibular da vida sem saber reação de combustão. Balanceamento é fundamental, tipo assim, ó, errou o balanceamento, errou tudo. Sabe aquela coisa assim, já viram aquele meme, aquela musiquinha que eles começam a falar assim, ó, oh no, oh no, oh no, 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 no. É tipo isso, entendeu? Fez tudo certo, errou ou esqueceu de balancear, oh no, oh no, oh no. Deus do céu, já erra tudo. Massa atômica, massa molecular, mol e massa molar, totalmente pré-requisito pra gente. E a gente usa também o volume molar, que é o 22,4 litros, e as leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, ver a proporção entre eles, cara, tudo isso daqui é o que a gente usa para entrar efetivamente ali no cálculo estequiométrico, tá certo? Primeiro de tudo, eu falei pra vocês, quando a gente viu a parte de mol, massa molar, que tem uma linha que a gente estuda dentro do grande assunto que a gente chama de grandezas químicas, do grande assunto, né? Do assunto que a gente chama de grandezas químicas, a gente vê a nossa famosa linha. Lembra que eu falei pra ti assim, ó, bom, eu te dou o álcool, tu vai ter que saber montar a linha pro álcool. Então, tipo assim, 1 mol de álcool, daí vai lá na tabela periódica, pega a massa, tem tantas gramas, e essa quantidade, 1 mol, é a mesma coisa, equivale a 6 vezes 10 na 23, né? 6,02 vezes 10 na 23. Como aqui tu tem 1 mol de álcool, que é uma molécula, lá tu vai ter 6 vezes 10 na 23 moléculas. E aí tu teria que saber fazer a linha para qualquer elemento ou molécula que eu te desse. Então, peguei aqui, ó, 1 mol de O2. Vai na tabela, vê a massa, 32 gramas. 6 vezes 10 na 23 moléculas. Como o O2 é um gás a temperatura ambiente, 22,4 litros é o que equivale a 1 mol de qualquer gás. Aí faz a mesma coisa para o CO2, faz a mesma coisa para a água, botei aqui como se fosse água em forma de vapor, tá? Então, olha só, 1 mol de água, vai na tabela, vê a massa, 6 vezes 10 na 23 moléculas, se ela está em forma de vapor, tem ali o 22,4 litros. Essa linha aqui é basicamente grandezas químicas. Babi, o que é grandezas químicas? É quando, por exemplo, tu sabe montar essa linha aqui, tu já sabe montar isso, daí vem um exercício e te pergunta assim, ó, tá, mas e se eu tiver 36 gramas de água na forma de vapor? Quantos litros eu tenho na CNTP? Ou, por exemplo, se eu tiver 12 vezes 10 na 23 moléculas lá de etanol, quanto que eu tenho em gramas? Entende que você está fazendo do etanol com ele mesmo, você só está mudando de gramas para moléculas, você está fazendo da água com ela mesma, você só está mudando de gramas para litros. Então, isso daqui é o que a gente chama de grandezas químicas. Quando tu faz essa linha e lida com o mesmo elemento dele com ele mesmo, do mesmo elemento ou da mesma molécula, só está mudando ali as quantidades em proporção. Quando que começa, quando que isso daqui, ó, basicamente vira o cálculo estequiométrico? Quando você tem uma reação, quando você tem ali uma equação química. Então, olha só o que eu tenho aqui. 1 mol de C2H6O, que é o álcool, mais O2, forma CO2 e água. E eu tenho um balanceamento, que esse balanceamento significa número de mols. Então, olha só, eu tenho 1 mol de álcool, que reage com 3 mols de oxigênio e forma, produto, 2 mols de CO2 e 3 mol de água. E agora, a sua relação é entre eles. Não é mais assim, ó, do CO2 com ele mesmo. Na verdade, agora a minha pergunta é assim, ó. Se eu tenho... Por exemplo, se eu tenho 10 gramas de álcool, quantos litros de CO2 eu libero na reação de combustão? Você percebe a diferença? Que agora eu estou utilizando 2 que são dependentes ali de uma receitinha. E a nossa receita é o balanceamento. E aí, olha só que interessante. Para 1 mol do álcool, você conhece tudo dele. Por quê? Porque você sabe fazer a linha. 1 mol de álcool, você sabe que é tantas gramas, você sabe que é 6 vezes 10 na 23 moléculas.
Aí pro O2, tu também sabe tudo para 1 mol. Olha só, 1 mol de O2, 32 gramas, 6 vezes 10, 22,4 litros. Daí, aqui você tem 3 mols. Então, se você sabe para 1 mol, você sabe para 3. Você só pega essa linha inteira e multiplica por 3. E aí você tem o que a gente chama de receita. E a receita sempre envolve aqui o balanceamento, tá vendo? Então, aqui, ó, 2 mols de CO2. Eu sei tudo para 1 mol de CO2. 1 mol de CO2, 44 gramas, 6 vezes 10 dá 23, 22,4 litros. Então, se eu sei tudo para 1 mol, eu sei tudo para 2, tá vendo? Então, a diferença de eu fazer o CO2 com ele mesmo e eu fazer o CO2 com o álcool, o CO2 com o O2, o CO2 com a água, isso agora sim é o cálculo estequiométrico. Então, assim, primeiro de tudo, você precisa de uma reação, né, para poder ser considerado ali o cálculo estequiométrico, você precisa balancear ela e aí só depois você vai para fazer o cálculo estequiométrico em si, que são essas perguntas que eles vão te fazer. Aí, se eu tiver 10 gramas desse, quantos litros eu libero desse? E se eu tiver, sei lá, 20 litros de O2, quantas moléculas de água eu vou produzir? E aí começa ali a brincadeira. E para a gente começar a falar da estequiometria em si, eu trouxe um exemplo aqui, basicamente uma analogia com a reação do sanduíche. Então, olha só que interessante, só para vocês começarem a entender como que a gente vai trabalhar ali na estequiometria e quais são as proporções diferentes que a gente pode fazer. Então, tu imagina o seguinte, aqui ó, tu tem 2 pães, certo? Tu tem 2 pães e tu tem uma fatia de queijo. Então, aqui seria como se fosse os nossos reagentes e as quantidades aqui, né? 2 e 1, que pra gente, se você fizer uma analogia e comparar isso aqui a, por exemplo, uma equação química, é como se você tivesse o balanceamento e os reagentes. E aí, quando você junta tudo isso daqui, você produz lá um sanduíche. Só que a gente pode falar, por exemplo, dessa reação do sanduíche de várias maneiras. Olha só, você tem 2 fatias de pão mais uma fatia de queijo que te resulta em um sanduíche. Tudo certo? Então, quer dizer que se tu tiver, por exemplo, se tu pensar em proporções, né? 2 para 1 que forma 1. Formou um sanduíche. Então, a gente pode pensar assim, tá, e se eu tiver 4 fatias de pão e 2 fatias de queijo, quanto que eu vou produzir de sanduíche? Ah, tu vai produzir 2 sanduíches. Ah, e se eu tiver 6 e aqui eu tiver 3, quantos sanduíches eu vou produzir? Ah, eu vou produzir 3. Então, você pode falar disso em proporção mesmo, mas a gente também poderia trabalhar, por exemplo, em uma unidade de massa. Se eu sei que esse pãozinho aqui, né, ele pesa 30 gramas e eu tenho 2 pãezinhos, então vou ter 60 gramas, digamos assim, de pão aqui. Eu vou ter 15 gramas de queijo. E se eu somar tudo isso, né, 60 mais 15, e eu pesar lá no final, eu vou ter 75 gramas, que vai ser o peso do meu sanduíche. Então, a gente poderia, por exemplo, ter mais pão, ter mais queijo, e aí você vai fazendo o quê? Você vai mudando ali, multiplicando pela quantidade que você tem. Então, por que eu tô te mostrando isso? Para te mostrar que aqui você tem uma proporção 2 para 1 para 1. Aqui você já está trabalhando com massa, a gente poderia estar trabalhando com quilos. Se a gente pensar que a gente vai fazer sanduíche numa escala industrial muito grande, eu poderia trabalhar com quilos, eu poderia trabalhar com toneladas. Então, vejam que, tipo assim, uma reação de sanduíche eu posso trabalhar de várias coisas. E a parte da estéquio é exatamente isso. Você vai ter uma reação em que você vai trabalhar, você vai brincar ali com proporção, você vai brincar com gramas, você vai brincar com litros. Tem gente pensando, brincar, coitada. A criatura não brincou na infância. Ela não sabe o que é brincar. Ela vai brincar de estequiometria. A louca! Mas é isso mesmo, vocês vão entender que vocês vão conseguir brincar, tá? Então, bora praticar agora o cálculo estequiométrico e eu vou te mostrar na prática, com exemplos, como que você faz para resolver o cálculo estequiométrico e vou te dar um passo a passo que você pode usar em qualquer questão de estequiometria, até mesmo depois quando a gente colocar tipos de cálculo estequiométrico, você vai poder utilizar também, tá? Então, acompanha aqui comigo essa questão, ó. Qual o número de mols de gás carbônico liberado na queima de 15 mols de etanol? Primeiro de tudo, eu preciso de uma equação. E a equação que eu tenho aqui é uma equação de queima, ou seja, uma equação de
combustão. Então, às vezes, a questão pode me dar ela pronta, ou eu posso ter que montar a equação de combustão, que é uma equação super, hiper, mega, ultra power importante que a gente tem que saber. Segunda coisa é o balanceamento. Então, olha só, primeiro, antes da gente ler a pergunta, vamos montar a equação química. Como que seria a equação de combustão do etanol? C2H6O, combustão reage com O2, como ele não fala nada, a gente considera combustão completa, forma CO2 e água. Beleza, primeiro passo, ok, montei a equação. Segundo passo, eu vou ter que balancear a equação. Então, você precisa aqui ter a manha de balanceamento. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai começar colocando 1 na substância que tem o maior número de átomos, que seria aqui o nosso etanol, nosso álcool. E aí, vou começar aqui com carbono, ó. 1 vezes 2, 2. Então, lá depois da seta eu boto um 2 na frente do carbono. Depois eu vou para o hidrogênio, ó. 1 vezes 6, 6 hidrogênios. Aqui eu preciso de um número que multiplicado por 2 dê 6, ele vai ser 3. Então, 3 vezes 2, 6, balanceamos ali o hidrogênio. E agora a gente vai balancear o oxigênio. Então, olha só, do outro lado da seta, 2 vezes 2, 4 oxigênios. 3 vezes 1 vai dar 3, então 3 mais 4 dá um total de 7. Aqui eu já tenho 1 oxigênio, então eu preciso que isso daqui seja 6, né? Porque daí 1 mais 6 vai dar 7. Então, o número que multiplicado por 2 dê 6 vai ser 3, que vezes 2 dá 6. E aí a gente tem a equação balanceada. Então, montei a equação, balanceei. Qual que seria o terceiro passo? O terceiro passo é você lembrar o que significa esse balanceamento. Não é à toa que o nome dele é coeficiente estequiométrico. O que significa isso? Ele é a proporção em mols. Então, isso aqui significa 1 mol, 3 mols, 2 mols, 3 mols. E vocês vão me ver falando direto assim, ó, abaixa o número de mols. Por que eu gosto que vocês abaixem o número de mols? Para você ver, para você enxergar realmente que ele tá ali. Porque às vezes a gente não escreve e a gente esquece que aqui, ó, por exemplo, se eu for utilizar a massa do O2, eu tenho que multiplicar a massa de 1 mol por 3, porque aqui eu tenho 3 mols. Então, quando a gente escreve, normalmente a gente não esquece. Depois de você fazer tudo isso, agora você volta e lê a pergunta. E a pergunta que vai dizer o que você tem que fazer e a relação entre quem e quem que a gente está tendo ali. Então, dá uma olhada, olha só. Qual é o número de mols de gás carbônico liberado na queima de 15 mols de etanol? Então, o que eu fiz? Baixei o número de mols e agora eu vou colocar os dados da pergunta. E a pergunta diz assim, qual o número de mols de gás carbônico? Então, você vai botar X mol no gás carbônico, porque é isso que ele quer, na queima de 15 mols de etanol. Bota lá o 15 mols de etanol, bota o X mols ali de gás carbônico. E se ele não falou nada do O2 e da água, é porque você não vai usar. Até se quiser, você pode fazer um X e riscar. A sua relação é quem com quem? É o etanol com o CO2. E aí, gente, a regra de 3, ela já tá montada. Por quê? Porque a pergunta tá aqui, ó. A pergunta tá fazendo uma relação de mol com mol. E você já tinha aqui no balanceamento, esse balanceamento é como se fosse a nossa receita, você já tinha a relação de mol com mol. Então, olha como que ficou aqui. A gente tem a equação, a gente tem a relação molar e a pergunta e os dados. E agora, acabou, é só você fazer uma regra de 3. Então, aqui, né, 15 vezes 2 dividido por 1 vai dar 30. Então, colocando aqui bonitinho em regra de 3, ó, 15 vezes 2 dá 30, 1 vezes x dá x, então o resultado é 30 mols de CO2. Então, se você queimar 15 mols de etanol, você libera na atmosfera 30 mols de CO2. Fizemos aqui o primeiro exemplo de uma relação mol com mol. Só que, como a gente tem aquela linha, né, que é mol, massa, moléculas, litros, poderia essa pergunta vir gramas, gramas, poderia essa pergunta vir mol, molécula, litro, gramas, e aí a gente tem que saber trabalhar com essas diferentes relações. Então, vamos pegar exatamente essa mesma questão, só que mudar a pergunta. Ó, peguei aqui, mais uma, exemplo 2, tá? Qual é a massa de gás carbônico? Percebam que agora mudou. Qual é a massa, não é o número de mols. Qual é a massa de gás carbônico liberada na combustão de 11,5 gramas de etanol? Tenho a equação? Tenho. Tá balanceada? Sim. Vou baixar o número de mols. Baixei. Agora, a gente vai ler a pergunta e colocar a pergunta dado embaixo de dado, bem certinho. Então, qual é a massa de gás carbônico? Como aqui ele não pediu a unidade de massa, eu vou botar gramas. Então, ó, X gramas de gás carbônicos
liberado na queima de 11,5 gramas de etanol. Babi, por que tu deixou um espaço aqui, ó, entre a nossa receita, que é o balanceamento, e a pergunta? Por quê? Porque agora a pergunta, ela tá dizendo assim pra gente, ó, ei, agora você precisa transformar esse cara aqui, X gramas, você precisa transformar esse mol aqui, desculpa, em gramas. Você precisa transformar esse 1 mol aqui em gramas. É isso que a pergunta tá mandando você fazer. Você pegar a relação molar que você já conhece e transformar em gramas. Então, a gente vai ter que vir aqui pro cantinho e fazer o seguinte, ó. Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta. C2H6O, normalmente ali nas questões é dado, nos próprios dados do enunciado, a massa do carbono vale 12U, a massa do oxigênio vale 16U, a massa do hidrogênio vale 1U. E aí você vai fazer o quê, ó? Carbono, você tem 2, que vezes 12 vai dar pra gente 24. Hidrogênio, você tem 6, que vezes 1, que é a massa dele, dá 6. E o oxigênio é 16 a massa e você tem um só, então fica aqui 16. Se você somar tudo isso, você vai obter um total de 46 gramas. E isso é 46 gramas para 1 mol. Olha só, você tem 1 mol de álcool? Sim. Então você pegou aquela relação molar e transformou para massa. Mas quem que pediu para você transformar isso para massa? A pergunta, ó. A pergunta, lendo a pergunta, você sabe o que você precisa transformar aquela relação molar ali. E aqui com o CO2 é a mesma coisa, né? O carbono vale 12, o oxigênio vale 16, que vezes 2 dá 32, e 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Só que aqui que tá, você não pode colocar aqui simplesmente 44, você tem que botar 2 vezes 44. Por quê? Porque a relação é 1 para 2, por isso que é importante baixar ali o número de mols, tá? Então aqui, gente, ficamos tudo com massa-massa. E aí a gente vai ter quase sempre 4 linhas. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui, ó, para mostrar para vocês as 4 linhas. E as 4 linhas, depois que vocês fizerem a regra de 3, as 4 linhas vão estar aqui, ó. Primeira coisa, a equação. Segunda coisa, a relação molar. Terceira coisa, a relação molar transformada para gramas, para moléculas, para litro. E quem vai dizer como tem que ser a relação molar vai ser a própria pergunta. E aqui embaixo, por último, você tem a pergunta e os dados que são dados do enunciado, tá? Se você, por um acaso, conseguir perceber, ó, que daqui para cá nós tivemos uma divisão por 4, certo? Lá do lado de lá, você vai pegar esse 88, né? 2 vezes 44 dá 88. E se você dividir isso por 4, vai dar então pra gente a resposta de 22 gramas. Ah, Babi, não consigo ver a proporção. Então faz a regra de 3, ó, gente. Multiplica cruzado, que você vai ter exatamente isso aqui. 11,5 vezes 88 igual a 46 vezes x. Passa lá o 46 para cá, dividindo, vai dar 22 gramas de CO2. É muito legal que você, desde cedo, já comece a treinar o seu olhar para tentar ver as proporções. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas isso faz você ganhar muito tempo lá na hora da sua prova e você sabe que, principalmente se a gente estiver falando de Enem, o tempo é muito importante, tá? Então, fizemos mol-mol, fizemos massa-massa, agora vamos fazer mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui. A combustão de quantas moléculas de etanol libera 22 gramas de gás carbônico? Então, nós ainda continuamos com a relação etanol e gás carbônico, só que agora a gente falou de gramas de gás carbônico e moléculas de etanol. Então, uma relação moléculas-gramas. E aí a gente tem aqui, bom, primeiro a equação, segundo balanceada, terceiro abaixo o número de mols, quarto vou ler a minha pergunta e colocar aqui dado embaixo de dado, e ela foi quantas moléculas, e é muito importante que você escreva X moléculas, tá? E 22 gramas. Por que é importante que você escreva moléculas? Porque olha só, se não tem nada aqui, você não sabe no que você precisa transformar esse 1 mol. Você não sabe se aqui você coloca em gramas, se você coloca em litros, se você coloca em mols. Por isso que é importante no X você colocar a unidade, porque essa unidade aqui, ó, ela norteia tudo. É basicamente o que está acontecendo aqui. Esse gramas de CO2, ele tá gritando aqui embaixo bem assim, ó, vocês não vão me achar louca, né? Mas olha só, ele tá gritando assim, ó, ei,
transforma esse 2 mols de CO2 em gramas, para a gente poder relacionar. E aqui, esse X moléculas está dizendo assim, ó, ei, transforma esse álcool em moléculas, esse 1 mol de álcool em moléculas. Então, você vai fazer isso. Você não precisa fazer 2 regras de 3, porque você tem 2, digamos assim, unidades diferentes. Não, você pode sim fazer com 2 unidades diferentes. Você simplesmente transforma esse aqui em gramas. A gente já tinha visto aqui no exercício anterior que 1 mol de CO2 tem 44 gramas, então aqui você vai colocar você tem 2 mols, né? Então você vai botar 2 vezes 44 gramas, que isso daqui dá um total de 88 gramas, né? E aqui 1 mol de álcool, a gente sabe que 1 mol tem sempre quantas moléculas? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Ali eu só arredondei, tá? Normalmente os exercícios falam se você tem que arredondar ou não. Se você perceber, ó, que daqui para cá nós dividimos por 4, a gente pode pegar esse 6 vezes 10 na 23 e dividir por 4. E aí o resultado vai dar 1,5 vezes 10 na 23 moléculas. Babi, eu não consegui ver a proporção. Se você não consegue ver, você multiplica cruzado e faz a regra de 3 aqui, tá? Deixa eu apagar tudo para botar aqui bonitinho, ó. 6 vezes 10 na 23 moléculas, porque é a quantidade de 1 mol, 2 vezes 44 gramas. Aí, você vai colocar na regra de 3 e o que que vai acontecer, ó? Se você passar esse 88 gramas para cá dividindo, ó, vou colocar esse 88 gramas aqui, uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês de unidade é isso, ó, gente. Olha o que que acontece, o grama corta com grama e o seu resultado sai diretaço em moléculas. Ó, lembrando para vocês que tu tem a equação, tu tem a relação molar, tu tem a relação molar transformada e tu tem a pergunta e os dados. Tá vendo que essas 4 coisas permaneceram, que foram exatamente as 4 coisas que a gente viu aqui no slide anterior, ó, exatamente o mesmo formato. E eu vou resolver ainda mais uma com vocês que tem exatamente o mesmo formato. Olha essa pergunta. A combustão de 12 vezes 10 na 23 moléculas de etanol libera quantos litros de vapor de água na atmosfera na CNTP? Então, percebam que agora a nossa relação é do etanol com a molécula de água e nós temos litros e moléculas ali de unidades para trabalhar. Então, temos a equação, está balanceada, nós vamos baixar o número de mols e colocar a pergunta. Deixa um espacinho embaixo no número de mols, deixa esse espacinho e coloca a pergunta, ó. 12 vezes 10 na 23 moléculas do etanol e X litros na água. Lembra que você tem que colocar aqui a unidade na água para saber no que transformar, porque aqui, ó, esse X litros está falando assim, ó, transforma esses 3 mols de água em volume molar. E aqui tá falando, transforma esse 1 mol em moléculas. E a gente sabe que 1 mol de moléculas tem sempre 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, colocamos ali, ó, 6 vezes 10 na 23. Quando a gente está falando aqui de litros, se a gente tiver na CNTP, tá autorizado pra gente que 1 mol de qualquer gás na CNTP, então 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ser 22,4 litros. Então, nesse caso aqui, o que que vai acontecer? Tu vai colocar lá 3 vezes o 22,4 litros e vai fazer a relação. Tem muita gente que tem medo de usar moléculas com litros e não precisa, porque se você colocar bonitinho na regra de 3, olha só o que que vai acontecer. Colocamos ali na regra de 3 e você vai ver que moléculas vai se cortar com moléculas. Esse 10 na 23 também corta aqui com esse 10 na 23 e você vai ter a sua resposta saindo linda e perfeitamente em litros. Se você conseguisse notar também, ó, que daqui para cá você multiplicou por 2, tá vendo? Aqui para cá você também tem, daqui para cá você também tem que multiplicar por 2. Então, é só você pegar esse resultado aqui e multiplicar por 2, que daria ali um total pra gente de 134,4 litros de vapor de água sendo liberados ali na CNTP. Então, agora, a gente fez várias relações, né? Moléculas com litros, moléculas com gramas, gramas, mol com mol. Agora, a gente vai ver como que isso cai na prática, lembrando que todos os exercícios você vai poder resolver assim. Equação,
relação molar transformada, que vai depender essa relação molar transformada da pergunta e dos dados que você coloca ali primeiro. Então, dá uma olhada nessa questão do Enem PPL de 2018, agora já um exercício que caiu mesmo no vestibular, que diz assim, ó: objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é... Então, a primeira coisa de tudo, a gente tem uma equação e ela não está balanceada, então a gente vai ter que balancear. E agora eu vou ler a pergunta, ó. Aqui ele dá as massas molares da prata e do enxofre e fala assim: utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, então já olha aqui, ó, todos os resultados estão em gramas, então se eu quero a massa da prata metálica é o Ag sólido, sozinho, então eu vou colocar aqui, ó, X gramas na prata metálica, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 de Ag2S. Então a pergunta linka isto com esse 2,48 de Ag2S. E aí, essa pergunta está pedindo que a gente transforme esse 3 mols em gramas e esse 6 mols em gramas também. Então, como a prata tem uma massa aqui, ó, de 108 gramas por mol, eu vou ter que pegar esse 108 e vou ter que multiplicar por 6. Então, eu já vou fazer isso aqui para nós. E aqui o resultado, ó, de 6 mols vezes esse 108 daria 648 gramas, tá? E aí, eu vou vir para cá. A gente sabe que o Ag, se vocês olharem, é 108. Então, tu vai fazer assim, né? Ag2S, 108, que é a massa do Ag vezes 2. Se vocês fizerem isso, vai dar 216, mais o enxofre. A massa do enxofre é 32. Então, tu soma ali um enxofre só, que é 32, e a massa vai dar 248 gramas para 1 mol. Só que você tem 3 mols aqui. Então, você vai fazer 3 vezes o 248 gramas, tá? E agora, a gente tem aqui tudo em gramas. Se vocês fizerem essa regrinha de 3, esse 3 vezes 248 aqui dá 744 gramas. E vocês fazendo essa regrinha de 3, vocês vão ver que o resultado aqui vai dar pra gente X igual a 2,16 gramas de Ag, que é a nossa prata metálica. Ficamos aqui, então, com letra D de dado como resposta. Ó, quem é bom na matemática, normalmente já percebe aqui, ó, que a proporção 3 para 6 é exatamente a mesma coisa. Poderia dividir os 2 por 3, né? É a mesma coisa que 1 mol está para 2 mols. Essa proporção é 1 para 2, né? Aqui é o dobro. Então, se você prefere fazer menos cálculos, você pode fazer aqui, ó, como se aqui fosse, por exemplo, 1 mol e aqui fosse 6 mols. Não está errado, porque a proporção é 1 para 2, tá? Mas isso aí, se você tem a visualização e se fica mais fácil isso para você. Então, praticou. Agora eu quero te mostrar como o cálculo estequiométrico normal pode, por exemplo, ser um pouquinho mais difícil, tendo uma interpretaçãozinha a mais ali que você tem que fazer. E esse exercício da UDESC é exatamente assim. Ele não nos dá a reação, a gente tem que montar, ele nos dá apenas a nomenclatura e a partir da nomenclatura a gente tem que montar a reação e depois fazer o cálculo estequiométrico. Então dá uma olhada, olha só. A Estação Espacial Internacional é um satélite artificial habitável que orbita nosso planeta a tantos quilômetros de distância. Desde 2 de novembro, data da chegada dos primeiros astronautas a essa estação, o EEI vem batendo recorde, pois está continuamente habitada. E aí ele fala, ó, devido ao processo de respiração, um astronauta elimina diariamente cerca de 470 litros de gás carbônico na CNTP, devido ao processo de respiração. Suponha que utilizem, então, filtros contendo hidróxido de sódio para fazer o quê? Para absorver o CO2 e transformá-lo em carbonato de sódio e água. Percebam que aqui, ó, em vermelho, eu destaquei que ele descreveu a reação.
Essa é a reação. E aí vou voltar lá para ler a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade em massa de hidróxido de sódio necessária para que esse astronauta permanecesse 7 dias nessa condição espacial. Primeiro de tudo, a gente não resolve nada sem a equação. E a nossa equação tem que ter o quê? O CO2, porque olha só, o gás carbônico aqui, ó, o CO2, ele vai estar sendo liberado devido ao processo de respiração e eles utilizam filtro de hidróxido de sódio. Lembra lá quem que é o hidróxido de sódio? Sódio é Na, hidróxido OH, como Na é mais 1 e o OH é menos 1, NaOH é o hidróxido de sódio. Aí ele fala que forma carbonato de sódio e água. Água a gente sabe que é H2O. Carbonato de sódio, ó, carbonato é o CO3 menos 2, sódio é o Na mais 1 e por NOx você cruza, ó, joga o 2 para cá e o 1 para lá. Então, o carbonato de sódio é o Na2CO3. Então, essa é a reação que ele deu descrita e através da nomenclatura a gente tem condições de saber. E agora a gente vai balancear. Então, ó, eu já trouxe ela balanceada para você e a gente vai baixar o número de mols e agora começar a resolver a questão. Primeiro de tudo é que ele fala que esse astronauta libera diariamente, parei que eu vou destacar aqui para nós, ó, um astronauta elimina diariamente, ou seja, por dia, cerca de 470 litros de gás carbônico. Então, se ele quer num período de 7 dias, tu concorda comigo que tu vai ter que fazer esse 470 litros, que é para um dia, e multiplicar isso por 7? Então, tu vai fazer para 7 dias... Quanto, então, em litros que esse astronauta vai liberar? Então, é isso que a gente vai fazer, ó, 470 vezes 7, né? Então, vai dar 3.290 litros de CO2. E aí, ele quer saber a massa de hidróxido de sódio. Então, ó, 3.290 litros de CO2, referente a esses 7 dias, quanto em gramas de NaOH. Então, aí você tem que, olha só, nessa questão ele dava os dados, tá? Só não tá aqui, mas a prof vai botar aqui para vocês. A massa do sódio na tabela periódica é 23, a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. Se você soma tudo isso, vai dar 40 gramas por mol. Como ali do sódio você tem 2 mols, você tem que botar 2 vezes 40. E 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Coloca bonitinho aquilo ali na regra de 3, você vai ver que, olha só, o litro vai cortar com litro, o teu resultado sai perfeitamente em gramas. Deixa eu só apagar isso aqui, ó, peraí. O seu resultado sai perfeitamente em gramas, só que aqui no próprio resultado você tem tanto quilos quanto gramas, ó, então a gente tem que ver quanto que vai dar. Aqui o resultado dá 11.750 gramas, já daria pra gente saber que seria a letra A, né? Mas para transformar para quilos, então passaria para cá, ó, 1, 2, 3 vezes 11,75 quilos de NaOH e ficamos de letra A como resposta. Fechou então, meus amores? Então percebam que a gente resolve sempre do mesmo jeitinho, reação, relação molar transformada. Quem manda na relação transformada é a pergunta. Se aqui tiver litro, você transforma o mol em litros. Se aqui tiver gramas, você transforma o mol em gramas. E assim você tem esse passo a passo para resolver todos os tipos de cálculo estequiométrico. E lembrem-se que o cálculo estequiométrico em si é basicamente essa parte da regrinha de 3. Todo o resto, como balanceamento, montar equações e tudo mais, isso você tem que saber. Às vezes a questão já te dá, né? Já dá balanceada, já dá com a reação montada, e aí é só fazer o cálculo estequiométrico. Tá bom? Beijo, meus amores. Obrigado pela companhia. Eu te encontro na nossa próxima aula. Tchau, tchau!